Geometria. Geo significa em grego terra, metria, medida, medidas da terra. Ideias intuitivas. Na geometria, nem sempre é possível definir um conceito. É o que acontece, por exemplo, com as ideias de ponto, reta e plano. Por isso, eles são chamados de conceitos primitivos ou elementos primitivos da geometria. O ponto ele não tem dimensões. Eles estão presentes em todas as figuras geométricas. Para nomeá-los, geralmente usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à ideia de localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações, porque oferecem precisão. Observe o mapa do Brasil e esses pontinhos. São os estados e o Distrito Federal. Observe esse outro mapa, é onde fica localizada a cidade de São Brás. Veja o estado de Alagoas e a capital Maceió, representada por um ponto branco. Consideremos um ponto pertencente a um plano. Por esse ponto, podemos traçar quantas retas quisermos. Ou seja, por um ponto, passam infinitas retas. Consideremos agora dois pontos distintos, ou seja, um é diferente do outro, pertencentes ao mesmo plano. Por esses pontos, nós podemos traçar uma única reta. Considere 3 ou mais pontos distintos pertencentes ao mesmo plano. Nós temos aí dois planos, o plano alfa, o plano θ, e os pontos P, Q e R estão alinhados em uma reta e no outro eles não estão alinhados, estão formando um triângulo com as retas. Nós podemos traçar uma única reta por todos os pontos, por esses 3 pontos, ou se tivesse mais pontos, desde que eles estejam colineares. Ou seja, eles precisam estar alinhados para que isso aconteça. As retas não têm espessura e são ilimitadas nos dois sentidos. Por isso, para representá-las, desenhamos uma parte delas, ou seja, um pedaço da reta. Em uma reta há infinitos pontos. Para nomeá-la, podemos usar letras minúsculas do alfabeto ou as letras maiúsculas de 2 pontos pertencentes a ela. Por exemplo, A, B. Nós temos o ponto A, o ponto B. Observe que a reta nós chamamos de R. Observe como nós representamos AB com uma reta em cima de AB. Veja a tentativa de desenhar um quadrado em cima de uma reta. Observe que somente um lado do quadrado ficou na reta, pertencente à reta. Essa figura mostra a tentativa de desenhar um quadrado. Veja que não cabe na reta. Por essa razão, é necessário definir um novo local onde ele possa ser desenhado.
Os planos não têm espessura e são ilimitados em todas as direções. Por isso, para representá-los, nós desenhamos uma parte deles. Como ele é formado por infinitas retas, e nas retas possui infinitos pontos, nós podemos dizer também que o plano ele é formado por infinitos pontos. Geralmente, nós usamos letras gregas minúsculas, como alfa, beta, por exemplo, para representar o plano. As figuras planas, como por exemplo o quadrado, podem ser representados em plano. Um exemplo disso é uma cerâmica na parede de um quarto ou na parede de uma sala, no chão. Observe essa outra figura. É um cubo. O cubo, ele possui 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Perceba que a figura do cubo, ele não cabe em um plano. Somente a sua base, somente a parte de baixo, está apoiada no plano. O resto da figura não. Mas por que as figuras planas cabem no plano e uma figura igual a essa, o cubo, ela não cabe? Porque as figuras planas só possuem 2 dimensões. O cubo é 3D, então ele possui 3 dimensões, portanto ele não cabe no plano. O espaço é o local onde representamos essas figuras. Ele é formado por planos que são colocados lado a lado até preencher todo o espaço. Ele é infinito para todas as dimensões e contém todas as figuras planas e também as não planas, que são as que possuem 3 dimensões. Como ele é formado por planos, o espaço envolve a terceira dimensão. Então, as figuras tridimensionais, elas podem ser representadas no espaço. O cubo faz parte desse grupo de figuras, pois possui largura, comprimento, altura. Se você observar a figura do cubo, ele tem uma profundidade, então ele é tridimensional. Observe a esfera. Veja que ela não pode ficar apoiada no plano. Então, nós já imaginamos ela no espaço. Ela pode ser representada no espaço. Ângulos. Quando nós temos a união de 2 semirretas de mesma origem, nós temos um ângulo. Veja a figura de um ângulo. Essa região, que está toda pintadinha de lilás, é o nosso ângulo, é a medida da abertura entre essas 2 semirretas. Vamos analisar as semirretas. Nós temos OA, uma semirreta, e a outra é OB. E a união entre essas 2 semirretas é justamente o vértice O. A medida do ângulo em graus é justamente essa abertura. Lê-se o ângulo AOB. Observe como nós escrevemos A, o vértice com um acento circunflexo no O e um B, para representar um ângulo. A letra que corresponde ao vértice, ela deve ficar no meio. Observe o O com o acento circunflexo.
Ele é o vértice do ângulo. Classificação dos ângulos. Os ângulos, eles são classificados de acordo com suas medidas. Ângulo reto. É o ângulo de medida igual a 90 graus. Na representação de um ângulo, indica sempre que ele mede 90. Observe o símbolo no ângulo. Esse quadradinho perto do vértice com um pontinho no meio indica que ali tem 90 graus. Onde nós encontramos esse ângulo? Se você for observar na sua casa, na sua porta tem ângulos de 90 graus, nas janelas tem ângulos de 90 graus. Entre um plano e outro, a parede e o chão tem um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo. O ângulo agudo, ele possui uma medida menor que 90 graus. Então, a abertura dele, que é justamente nessa região interna do ângulo, onde fica esse desenhinho aí no vértice, representa uma medida menor que 90 graus. Um exemplo seria 30 graus. 30 graus é uma medida menor que 90 graus. Ângulo obtuso. No ângulo obtuso, a abertura é justamente um valor maior que 90 graus e sempre menor que 180 graus. Um exemplo seria um ângulo de 120 graus. Ele é maior, a medida é maior que 90 e menor que 180. Ângulo raso. O ângulo raso ou ângulo de meia volta é o ângulo que mede 180 graus. Observe a figura do ângulo. Nós sabemos que uma volta completa é 360. Então, ele é a metade de uma volta completa. Ângulo nulo. O ângulo nulo, ele não possui abertura. Então, a medida dele é 0 grau. Acontece quando nós não temos a abertura, logo nós não temos a medida do ângulo, e as semirretas estão coincidentes, ou seja, uma em cima da outra. Posições relativas entre retas no plano.
As retas paralelas. Observe as retas paralelas. Elas possuem mesmo sentido e mesma direção. Nós sabemos que as retas paralelas, se nós imaginarmos elas tendendo ao infinito, elas não vão se encontrar, ou seja, uma não passa pela outra, elas não possuem ponto em comum. Um exemplo no nosso dia a dia de reta paralela é a linha do trem. Observe as retas paralelas. Retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas possuem um ponto em comum, que é justamente onde uma passa pela outra, e nos seus ângulos, forma ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Observe. Nós temos a reta S e a reta R. O ponto em comum, que é a origem, fica bem onde elas se encontram. E essa parte que tá um desenho dos ângulos de 90, veja os 4 ângulos de 90 graus. Um exemplo de retas perpendiculares é um radar de vigilância aérea. Observe as retas perpendiculares. Retas concorrentes. Uma passa pela outra no ponto A. Observe que nós temos duas retas ST, mas não formam ângulos de 90 graus. Então, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Retas coincidentes. As retas coincidentes são retas que possuem todos os pontos em comum.